Um texto que eu particularmente gosto de lembrar quando chega e se repete a data de virada de ano. Um texto oportuno para um momento como este. No livro de Josué, as Escrituras Sagradas. Livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Josué, capítulo 1, verso 1 até o verso 9. O livro tem o nome de Josué, porque ele é sobre a liderança, a história da liderança de Josué sobre o povo de Israel. O povo de Israel narra as Escrituras, no livro de Êxodo, o livro anterior, estava no Egito. Foi para lá, como uma família, cresceu muito, e a liderança egípcia, o Império Egípcio, temeu e por aquele povo que cresceu muito lá dentro do Egito. E então passaram a oprimi-lo e a controlá-lo, e eles pedem por libertação. Deus envia Moisés, levanta entre eles um líder, Moisés, para libertá-los. E então Moisés faz aquela libertação, segundo a instrução do Senhor, e eles partem para a terra que seria deles, onde não mais seriam oprimidos. Deus dá a eles uma terra, eles marcham, peregrinam, sob a liderança de Moisés. Mas não vão entrar na terra quando chega a hora, depois de anos, sob a liderança de Moisés. Um auxiliar de Moisés, um general de Moisés, Josué, assume a liderança. E este livro é sobre isto, esta sucessão de liderança, e então de chegar agora e conquistar a terra que seria deles. Uma hora marcante, uma hora de virada, esta aqui. O primeiro capítulo fala então de como Josué passa a ser este líder. Moisés não está mais entre eles, agora é Josué. E aqui há o comissionamento da parte de Deus para Josué conduzir o povo nessa empreitada, nesse novo momento. Nós também, então, olhando para um novo momento, deixando o momento passado, podemos nos identificar e sermos abençoados, orientados por esse texto. Josué capítulo 1. Palavra de Deus para o seu coração, então, nesta noite, nesta virada de ano. Abra o seu coração para a palavra, receba a palavra do Senhor. Diz assim a narrativa. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Versos 7 e 8 dizem: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Qual foi o cumprimento mais comum que você ouviu esta semana, possivelmente ontem, hoje em particular? Qual foi o cumprimento mais comum que você ouviu quando as pessoas com quem você tratou pensaram neste momento, quando se olha para um novo ano, 2018, que está à porta? Qual foi a palavra mais comum no cumprimento ou nos cumprimentos que você ouviu no comércio, quem sabe com amigos, parentes? Qual foi a palavra mais comum? Qual foi o cumprimento mais comum? Quero arriscar aqui dizer que foi sucesso. Sucesso. Me parece até que esta é uma coisa nova. Anos e anos atrás, o mais comum era a palavra bom. Bom ano para você. Ainda se usa isto. Mas parece que chegou uns tempos para cá, nos últimos anos, a palavra sucesso. E ela entrou para a saudação do novo ano, para o cumprimento àqueles com quem lidamos em relação ao novo ano. Sucesso. Se esta mudança aconteceu, se eu estou certo, também arrisco dizer que deve ser devido à chegada deste fenômeno denominado de motivacional, palavra motivacional. E então esta palavra sucesso entrou no ideário das pessoas. E que hora melhor para se falar em sucesso quando se pensa no novo ano, quando se fala com alguém, desejo a você sucesso. Enfim, seja ou não este cumprimento mais comum, creio que ele foi bastante usado, você ouviu, quem sabe até você usou. Sucesso. E é uma palavra que não podemos repreender, condenar. É uma palavra boa, desejar às pessoas sucesso. Mas nós, como discípulos de Cristo, os filhos de Deus e Jesus Cristo, pessoas que então chegaram a uma reflexão ou passaram a viver a vida com reflexão profunda, não mais sendo levado pelo dia, pelo embalo, como é comum ao ser humano. Nós que somos povo da reflexão e pensamento, não podemos deixar sempre de perguntar, e agora, diante da palavra sucesso, perguntar, particularmente, sucesso. As pessoas dizem isso, mas como se define sucesso? Se você perguntasse às pessoas o que é que elas diriam, o que é que você responderia se lhe perguntasse? Como se define sucesso? E mais, outra pergunta necessária: como se consegue sucesso? Como se obtém sucesso? O texto que nós ouvimos nesta noite é sobre isso, na verdade. É um texto sobre sucesso, não é mesmo? Você prestou atenção? 2 vezes. 2 vezes. O binômio, ou melhor, palavra dupla,
bem-sucedido aparece aqui, versos 7 e 8, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar, verso 7. Verso 8, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Duas vezes, um texto sobre sucesso. Então, muito antes dos palestrantes motivacionais, se eu estou certo na minha colocação, ela é precisa, certamente há verdade nisso, mas ela é bem precisa. Muito antes disto, muito antes do mundo despertar para o termo sucesso, a palavra de Deus já falava, já olhava para isto. E ela vem a falar a sua vida nesta noite. Quando você está neste pico, de onde você olha para um ano que se foi, pode olhar, contemplar um ano que há de vir. Aqui está a palavra de Deus para você, dizendo: experimente sucesso em 2018. Experimente sucesso, viva sucesso em 2018. Mas não é apenas uma colocação vazia, como possivelmente foi, os cumprimentos que você ouviu. Não é uma colocação sem conteúdo, sem uma reflexão. A palavra de Deus é a palavra informada, é a palavra que nos leva a pensar, é a palavra que nos leva a verificar o embasamento, a definição, saber o que se pensa, o que se fala e o que se deseja. Experimente um 2018 de sucesso. Mas algo que não somente antecipa a autoajuda, a palestra motivacional por séculos, porque estamos falando aqui de um tempo do 14º século antes de Jesus Cristo, o tempo de Josué, e muito se antecipa a moda dos nossos dias, mas não somente isso, mas fala com propriedade, fala a você nesta noite de uma forma profunda e clara. Experimente 2018 com sucesso. É preciso para isto que nós aceitemos as possibilidades. Diante de Josué e do povo era o quê? Uma terra para eles, uma terra prometida. Foram um povo em terra que não era deles. E lá foram vistos como ameaça e passaram a ser oprimidos pelo povo e domínio da terra. Clamam por libertação e Deus diz: eu vou dar. E eles partem debaixo da liderança de Moisés e ações sobrenaturais de Deus, a libertação do Egito. Mas depois peregrinam pelo deserto da região por muitos anos. E peregrinam por muitos anos porque Deus precisou trabalhar aquele povo. Depois de liberto, depois de ver a mão de Deus fazendo aquilo que eles pediram, foi um povo que se desalinhou com Deus. Então a peregrinação deles se prolongou. Mas chega o dia, quando então se cumpre a palavra de Deus, e aqui Deus diz: eu prometi aos seus antepassados, e agora chegou a hora. E então eles olham para a terra prometida, praticamente Josué cai sobre ele, grande responsabilidade agora entrar e tomar aquela terra. Possibilidades à frente. O que é possibilidade? Chegou algo novo, um novo propósito, uma nova direção, um novo tempo. Mas inclusive inevitável, como é o nosso novo ano. Nós não podemos fugir dele. Ele vem e vem mesmo, e vai estar aqui daqui a alguns minutos. Possibilidade. Mas conquista. Isto é, envolve o esforço, envolve o trabalho. Aceitar as possibilidades é necessário. Alguns de nós, talvez, temos evitado as possibilidades. Você deve encontrar pessoas que evitam as possibilidades. Não chegaram a lugar nenhum porque evitam
e evitaram as possibilidades. Lembro na minha vida, quantas pessoas à minha volta, no meu caminho, evitaram as possibilidades. Preferiram uma acomodação, preferiram a lei de menor esforço. E as possibilidades que estavam diante deles, como estavam diante de mim e de outros, não foram aceitas por eles. E elas se passaram, perderam. E nesta noite, então, quando o novo ano vai chegar, que você aceite as possibilidades. Deus coloca diante de você uma conquista. Para o povo de Israel é Canaã, para nós é um novo ano. E nós tomarmos esse território chamado tempo, conquistarmos e fazermos e realizarmos, administrarmos de uma forma correta. É preciso então avaliação, verificação, conscientização de que estamos diante de uma possibilidade. Virão esses dias todos maravilhosos que Deus há de nos dar. O que é para você? Um fardo, algo a ser evitado, a lei do menor esforço, ou é uma possibilidade? Mas não esqueçamos, por mais maravilhoso que seja esse texto, e o que Deus fala a Josué, e fala então ao seu povo ali, é uma conquista. É uma possibilidade. Isto é, Deus diz, é para vocês. Mas agora então, vamos à luta. É trabalho intenso, é conquista. Eles haverão de enfrentar inclusive guerras, inimigos. Josué vai ter que liderar um povo enorme, é muito trabalho. Por isso que Deus está falando com ele. Momentos difíceis surgirão não somente para ele, mas para o povo. E o povo vai olhar para ele. Josué tem que lidar não somente com os seus problemas, mas os problemas de uma multidão. A possibilidade é uma conquista, e isto envolve então esforço e dedicação. A necessidade de usar bem o tempo, a energia, a saúde que Deus dá, as habilidades, a inteligência, e então em tudo isso a sabedoria de Deus. Ou então não há sucesso. É preciso aceitar as possibilidades, ver o que é que Deus está me dando e o que é que eu vou fazer com isto. Experimente um 2018 de sucesso, aceitando as possibilidades. Mas é possível aceitar as possibilidades como o mundo aceita. E haveremos de olhar para elas e dizer, olha, eu vou fazer, eu vou acontecer, comigo ninguém pode. Ou talvez vamos dizer, eu vou fazer porque eu confio no governo. Ou então, se a política arrumar tudo, eu vou então ter sucesso. Ou então, se eu conseguir fazer... Enfim, a questão é, quando eu penso em aceitar as possibilidades e decido ir para a conquista, o meu ponto de segurança está onde? Eu me baseio no quê? Eu tenho o controle de 2018. Eu tenho o controle de Canaã. Deixa comigo. Experimente sucesso em 2018 baseando-se nas promessas. Isto é, naquilo que Deus é e naquilo que Deus disse. E o que Deus colocou para você. Nós não olhamos para 2018... confiando em nós mesmos, baseando-nos em nós mesmos. Seria tolice. O que eu e você podemos garantir sobre 2018? O que eu e você sabemos sobre 2018? Josué é um grande líder, ele já é muito experimentado nessa altura. Ele já era um general, um auxiliar de Moisés, que inclusive esteve envolvido em batalhas, por exemplo, não só no governo do povo, mas inclusive guerras. Era um homem
já forjado na vida. Mas mesmo assim, é uma hora que parece que ele tremeu. Porque Deus volta a falar com ele algumas vezes: seja forte, seja corajoso, Josué. Não uma vez apenas. Há uma necessidade disto. Onde Josué vai encontrar a rocha sobre a qual ele vai colocar os seus pés, quando ele pensa no que ele vai fazer? Ele deve se basear, segundo o que Deus diz a ele, nas promessas. Ele deve se basear em Deus e não nele. Ele deve se basear em Deus e não na economia do país. Ele deve se basear em Deus e não nos políticos. Ele deve se basear em Deus e não na última teoria das ciências humanas. Ele deve se basear em Deus e não nas suas posses. Ele deve basear em Deus e não na sua grande experiência já militar. O que é que Deus diz? E olhar para o Senhor, e olhar para o cuidado do Senhor. As promessas são reafirmadas aqui. Deus diz: prometi sob juramento aos seus antepassados. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Promessa semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo nos fez. Nós que estamos em Cristo, ouvimos dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa. Caminhamos confiados em Deus e no que Ele prometeu fazer por nós, e conscientes que, se não for isso, nada somos. Porque olhar para a vida, o tempo, é grande demais para um ser finito que vive apenas o presente. Basear-se nas promessas. Promessas reafirmadas na palavra de Deus, que falam desta companhia assegurada: estarei com você, nunca o deixarei. O seu Deus estará com você por onde você andar, diz o texto. Em 2018, esta palavra do Senhor, e então reafirmada e realizada de uma forma nova e muito mais plena em Jesus Cristo, é sua. Estarei com você todos os dias, inclusive de 2018, disse o Senhor Jesus Cristo. Experimente um ano de sucesso. E o ano de sucesso não é apenas aceitar as possibilidades. É até perigoso fazermos isso se não fizermos confiados no Senhor e nas promessas dele, no cuidado, na direção dele. E aí então, nas promessas, a razão para a segurança. Ser forte e corajoso, Josué, ser forte e corajoso. O que é este texto? Uma palestra motivacional. Você pensa positivo e tudo vai acontecer positivo com você. Você precisa crer. Se você crer, tudo muda, tudo vai mudar na sua vida. E se eu continuar fazendo aqui, daqui a pouco você está voando aqui. É isto que tem no texto? Não. Não é empolgação de um comunicador humano falando sobre o vazio. É verdade que ser forte e corajoso aparece 3 vezes nesse texto. 3 vezes. E essa palavra é para você também. Mas nunca se esqueça, meu irmão. A última colocação é muito clara: ser forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Nós encontramos nossa força, nossa coragem não em nós, não numa palestra, num livro de autoajuda. Nós encontramos nossa base e razão para a segurança, para sermos fortes e corajosos no Senhor, na força dele. Experimente sucesso em 2018. Baseando-se nas promessas, as promessas que o Senhor tem reafirmado e falado, a companhia assegurada e segurança com razão de ser. Estou nas mãos do meu Senhor, e porque eu estou nele, e ele me ordenou para que nele eu fosse, eu vou com coragem, eu vou com força. Experimente sucesso em 2018, aceite as possibilidades, baseie-se nas promessas. Mas sabe,
ainda não chegamos ao sucesso se pararmos somente aí. Iríamos transformar a fé cristã com raízes aqui no Velho Testamento em mais uma religião, mais uma crendice. O sucesso do que o texto fala, o sucesso para você em 2018, que envolve aceitar as possibilidades, estar baseado nas promessas, isto é, no Senhor, no que Ele falou, envolve então você se moldar pela palavra. 2018 de sucesso é algo que envolve a possibilidade aceita, abraçada, envolve olhar para as promessas, mas o sucesso só se conclui e se realiza finalmente se houver esse moldar pela palavra. Você percebeu isso no texto? Nesse discurso maravilhoso, quando Deus comissiona Josué, e é tão apropriado para um momento como este, e eu não canso de ler esse texto, eu creio que você também não, mas é muito fácil ler de forma corrida e repetitiva, e inclusive notar algumas coisas que parecem nos ser mais atrativas, como ser forte e corajoso, e esquecemos, não notarmos que grande parte do que Deus fala a Josué aqui tem a ver com a palavra. Deus fala a Josué sobre obedecer a palavra. Você leu aqui, você notou. Obedeça a palavra, Josué. Possibilidades, promessas, mas não se esqueça. Molde-se pela palavra. E moldar-se pela palavra é obedecer. O que a palavra diz, o que eu faço. A palavra aqui, no hebraico, a língua do Velho Testamento, a língua dos judeus, é a palavra conhecida em português, a Torá. E algumas aplicações variadas para este termo. Um deles é simplesmente lei. E não é errado a tradução primeira desse termo em si, isolado, é lei, mas quando nós vemos ela sendo usada nas Escrituras todas, nós vemos que, na verdade, se trata da palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus para Josué naqueles dias, que era uma parte do que nós temos hoje. Porque a palavra dele naqueles dias era suficiente para ele, mas a palavra daqueles dias, que dada por Moisés, já apontava para um cumprimento futuro em Jesus Cristo. E a palavra continua falando do cumprimento em Jesus Cristo. Eu e você agora, neste tempo, pós-Jesus Cristo, temos essa palavra toda, que envolve aquilo que então Josué recebeu ali. Através de Moisés, Deus deu. Mas o cumprimento de tudo isto agora em Jesus Cristo, que eu e você conhecemos. Enfim, aqui está a palavra de Deus, diante de mim e de você. O moldar-se pela palavra. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, quando naquela última noite dele, quando ele estabelece a ceia do Senhor, ele faz a oração sacerdotal, ele fala da palavra lá. E ele vai dizer, orando a Deus por nós, ele diz o quê? Qual a intercessão dele? Ó Pai, santifica-os na palavra. Isto é, separa-os para a palavra, que eles sejam da palavra, formados, formatados, moldados pela palavra, a minha palavra. E Jesus fala sobre obedecer os seus mandamentos. Enfim, do que é que Deus está falando a Josué e o que é que Jesus Cristo fala? É verdade que no caso de Josué, antes de Jesus Cristo, envolve também preceitos de coisas a serem cumpridas, aquilo que se chama de lei, faça isto, faça aquilo, em termos litúrgicos, mas há muito mais aqui na palavra que se referia a Josué.
a questão do relacionamento com Deus e do se ver a vida a partir de Deus, dos valores de Deus, do que Deus quer. É toda uma visão da vida, de mim, dos meus projetos, meus planos, a partir das referências desta palavra, que é a vontade de Deus, é um modo de Deus ver a vida. Há um modo de ver a vida, por exemplo, comum à sociedade, que você percebe na televisão, na mídia. Há um jeito de ver a vida, um jeito de ver o ser humano, um jeito de ver as possibilidades, que não é a partir do moldar da palavra ou moldar de Deus. É preciso então obedecer. Agora Deus diz: obedeça a toda a palavra, não parte, mas toda. Você notou no texto aí? Deus disse para ele obedecer, mas obedecer toda a palavra. Não aquelas partes que eu gosto, e aquelas que me incomodam, me pedem para mudar minha forma de ver a vida ou levar a vida, eu descarto, ignoro, faço de conta que não estou vendo. Toda a palavra. Deus me chamou para ser um pregador da palavra, servir a igreja desta forma. E eu tenho comigo a consciência de que Deus me chamou para pregar toda a palavra. E é o que eu procuro fazer. Não apenas os textos que me interessa, eu acho, segundo o meu entendimento, muito oportuno, mas toda a palavra. Nem sempre isto é fácil, muitas vezes não agrada, inclusive. Eu recebo, de vez em quando, um comentário de algo que não agradou, porque foi a palavra. É preciso obedecer toda. Mas, então, nesse obedecer, preste bem atenção o que Deus diz, que a obediência envolve o quê? Não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. A televisão disse, a parentela falou, mas eu não vou, eu estou com a palavra. Educadamente eu lido com os parentes, disciplinadamente eu digo não à mídia, e se preciso evito, olho para a palavra e caminho com ela. Chegou a última moda agora no mundo, a tendência, estou com a palavra. Eu não estou aqui para ir para a direita e para a esquerda, para a esquerda e para a direita. Eu não estou aqui para dançar. Tem um rumo certo, a perspectiva certa da palavra. Ouvi na faculdade, eu estou com a palavra. Minha visão de vida vem da palavra. Minha visão de valores vem da palavra. Todo meu construir da existência é na palavra. A palavra vem dar os parâmetros. Quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, como eu devo viver, para onde estou indo. Tudo isso a palavra me dá. É por ela que eu caminho. Não desvie. E aí então é que Deus diz, para que você, no verso 7, depois de dizer obedeça toda a palavra, não se desvie, aí é que Deus diz, isto é o propósito, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Se há sucesso em 2018, isso vai depender da obediência à palavra. Mas não somente isto, note o que mais é exigido aqui. É verdade que possibilidades, conquistar Canaã e viver o ano 2018 e aceitar possibilidades, isso envolve trabalho, envolve esforço. Para Josué envolvia inclusive guerras. Mas sabe, também envolvia aplicar, disciplinar, esforçar-se mental, porque era preciso, para obedecer, conhecer a palavra. Deus fala sobre falar da palavra e meditar no verso 8. Fale dessa palavra, medite nessa palavra. Senhor, eu tenho um povo aqui para governar. Eu sou o governador, o presidente, sou também o chefe das Forças Armadas e estamos aqui para entrar em território estranho e guerra. Tenho que ver a economia do meu povo.
as finanças, tem que ver a questão da saúde, há muito sobre mim, como meditar na palavra. Josué, fale da palavra, medite na palavra. Isso aqui envolve o estudo, o dar tempo, procurar conhecer, né? Deixe-me dizer aqui o seguinte, para quem chegou ao Evangelho mais recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho no nosso país antes dele virar essa moda que está aí. Aliás, uma moda preocupante, muitas vezes lamentável. Um tempo diferente. Era um tempo quando as pessoas, uma vez convertidas, tinham um interesse muito grande na palavra. As classes de estudo da palavra nas igrejas ficavam cheias. As igrejas eram pequenas, não tinha muito espaço, mas o que tinha enchia de gente para estudar a palavra. Conheci pessoas que trabalhavam, por exemplo, no interior de São Paulo, em fazendas, e não sabiam ler e escrever, trabalhavam na fazenda durante o dia, à noite, em vez de ficar com a esposa, ia para o bar ali da fazenda, aquele empório no meio do mato lá, e lá ficavam até ficar bêbado, ia para casa bêbado, aí se convertiam. Nunca pensaram em ler, o que pensava é só naquelas coisas superficiais da vidinha do dia ali, levar o dia a dia, e aquela conversa de bar eram os maiores valores que eles tinham, aí se convertiam. E vi diversos analfabetos que desejaram aprender a ler porque queriam ler a palavra e aprenderam a ler na Bíblia. Hoje nós temos crentes da televisão, do vídeo, e é difícil levar o crente ao estudo da palavra. E há um analfabetismo bíblico, inclusive, no meio chamado evangélico. E os chamados pregadores não tem nada a ver com o pregador da palavra, eles pegam 2, 3 textos e repetem. E aí saem para discursos motivacionais, mal feitos muitas vezes, e chamam aquilo de pregação. E as pessoas escolhem igrejas por causa da sensação, não por causa da palavra. Fale da palavra toda, medite, é preciso conhecer, gastar tempo. Verso 8 termina então, não somente falar, meditar, mas diz o que em seguida? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mas, espera aí, no vídeo 17, o meu amigo, que não olhou para a palavra, tinha um automóvel e terminou com 2. Ele tinha uma casa, agora tem uma casa e um terreno. Prosperou sem palavra. Como é que fica esse negócio? Me parece que nas Escrituras, então, prosperar é algo que envolve muito mais do que o progresso financeiro. É um prosperar, para usar uma palavra que está também em voga hoje, prosperar holístico. Aquele amigo meu morava num pequenino apartamento, agora está lá numa cobertura. Que tipo? Foi para lá com a família? Foi com a esposa? Foi. Que tipo de matrimônio saiu daqui e foi para lá? Que tipo de indivíduo saiu daqui e foi para lá? Aquela trombada, aquela miséria. Onde está o sucesso realmente? Onde está o sucesso? Aquele sujeito egoísta, falso, trambiqueiro até, foi para lá? Experimente sucesso nos 18, moldando-se pela palavra. O verdadeiro sucesso aos olhos de Deus é aquele que envolve sim aceitar as possibilidades, sim.
ter razão para poder avançar, um avanço na incerteza, dar no que dá. Não, Deus está na direção, Ele sabe da minha vida, do futuro. As promessas estão aí, eu vou por elas. Mas, para ver o sucesso, você experimentar sucesso, é preciso que a palavra do Senhor penetre o seu coração e a sua mente, molde. Aí o sucesso vai chegar a você, a sua casa, a sua vida nos negócios. As lutas continuam. Josué partiu para uma conquista difícil, tão difícil que nenhum de nós aqui vai experimentar, eu creio, em 2018. Com inimigos tremendos. É luta. A diferença está se tudo isto eu caminharei em 2018, na palavra ou fora da palavra. O que Deus quer para você em 2018? Deus quer sucesso. Mas o sucesso que vem dele, o sucesso definido por ele, o sucesso conseguido do modo dele. Sucesso para você no novo ano, você ouviu. O que é isso? Deus também diz sucesso para você. Mas Deus sabe o que está falando. Possivelmente quem falou para você sucesso nessa semana não sabia o que estava falando. Deus é muito claro. Ele quer sucesso para você, para sua casa. Viva, experimente um 2018 de sucesso na presença do Senhor. Vamos orar.